Vamos ler? Leiamos juntos. Marcos 6, versículo 30 e 31. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Irmãos, o tema do nosso parlamento hoje é férias. Mas por que férias? Nós estamos justamente no mês de férias, né? Agora vamos entender aonde que é o ponto que queremos chegar. Férias é uma coisa muito boa, porque é o período que nós temos para descansar o nosso físico depois de longo trabalho, né? Geralmente a maioria das pessoas trabalham praticamente o ano todo para tirar os seus 30 dias de férias, né? Geralmente pela lei trabalhista, geralmente é assim que funciona. Então, nada melhor do que tirar férias. Tem algo mal nisso? Não. Por que não? Porque, olha que interessante, no versículo aqui, depois de um trabalho bem cansativo, o que Jesus falou com os discípulos? Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, ou seja, é como você estivesse indo hoje para um sítio, ou para uma fazenda, ou mesmo para um lugar onde que você vai ficar sós, praticamente. Para quê? Para você descansar. Porque o que fala na palavra aqui? Eles não tinham tempo nem para comer. Ou seja, eles estavam trabalhando muito. E o corpo precisa de quê? De repouso. Muito bom. Aqui é o próprio Cristo mandando. Então, irmãos, tenha consciência disso. Você que trabalha, tire suas férias para o seu gozo, o seu descanso. O seu corpo precisa de descanso. Por que eu estou falando isso? Olha, abram em Gênesis 2, versículo 2 a 3 e leiam para mim. Gênesis 2, versículo 2 e versículo 3. Gênesis 2, versículos 2 a 3. Pode ler quem quiser. Para vendo Deus completar no dia 7 a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que fizeram. Abençoou Deus o sétimo dia e a santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criaram e fizeram. Então a gente percebe que o próprio Deus, o que ele fez aqui? Descansou. Aí a gente pensa assim, mas Deus descansou? Lógico, irmãos, a gente tem que entender a palavra de Deus. Tudo que Deus fez na Bíblia e que o próprio Cristo fez, ele fez para exemplo de nós. Não é que Deus se cansa, Deus não se cansa nem se fadiga. Ele simplesmente mostrou que o ser humano precisa de trabalhar e descansar, né? É um exemplo que ele nos deu e deixou para nós. Pode ver lá em Salmo 121, em versículo 4. Deus não dorme e Deus não cansa. Salmo 121, em versículo 4. Olha lá o que ele fala. Salmo 121, em versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, Deus não dorme, Deus não descansa. Mas por que fala lá que ele descansou? Para dar exemplo para nós, que o nosso corpo é físico. Nós somos seres humanos, nós não podemos ser comparados a Deus. Isaías 40, versículo 28 ao 31. Isaías 40, do versículo 28 ao 31. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro.
Isaías 40, versículo 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui há duas interpretações, a física e a espiritual. Por quê? Lógico que tudo que a gente fizer, nós vamos cansar. O nosso físico cansa, né? Aqui está falando que os jovens cansam e se fatigam, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam. Isso aí já está falando o quê? Espiritualmente. Depois vamos entender aonde que queremos chegar. Ou seja, precisamos de férias, precisamos de descanso. O nosso próprio Deus nos orientou que devemos descansar. Geralmente o normal não é a pessoa trabalhar 7 dias e um dia eles descansar. O normal, você trabalha na semana e no final de semana você folga. Geralmente, né? Quando a pessoa trabalha às vezes no final de semana, ele tem a folga dele o quê? Durante a semana. Mas sempre todo mundo tem a sua folga, né? Então precisamos de férias? Sim. Nosso corpo precisa de descanso? Sim. Agora, devemos tirar férias espiritual? Não. Não devemos nunca descansarmos espiritualmente, irmãos, senão será o nosso declínio. Nós nunca devemos tirar férias espiritual. Ou seja, então, literalmente dizendo, se você está lá na férias sua lá, você deve estar também, o que fazendo? A vontade de quem? Até no seu, em tudo que você faz, você deve engrandecer o nome do Senhor. Tudo que você faz, você deve agradecer o Senhor e exaltar o nome dele e dar exemplo como ele. Tem até um texto, não sei, eu já ouvi alguém falando sobre isso, que no meu lugar, no seu lugar, o que faria Jesus? Ou seja, será que nas férias eu vou esquecer que eu sou crente e vou fazer tudo que desagrada o Senhor? Nas minhas férias ninguém está vendo, a igreja não está vendo, os irmãos em Cristo não estão vendo, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Espiritualmente, o crente nunca tira férias. Se você tira férias espirituais, Deus está vendo. Olha Provérbios 15, versículo 3. Abram suas Bíblias, Provérbios 15, versículo 3. Cuidado se você está tirando férias espiritual. A física é todo direito. Agora estamos nos tratando agora da espiritual. 15, versículo 3. Pode ler quem abriu, quem achou. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso. Os olhos do Senhor te veem aonde você está. Você pode estar no profundo abismo, no fundo do oceano, mergulhando. Dentro do submarino, Deus está te vendo. Você pode estar nas alturas, Deus está te vendo. No fundo de uma caverna, Deus está te vendo. Né? Então não adianta você tirar férias espirituais. Irmãos, nós temos que entender por que não podemos tirar férias espirituais. Física, sim, mas lá na sua férias física, você não pode tirar férias espiritual. Você pode descansar o seu físico, mas não o espiritual. Sabe por quê? O mundo espiritual não descansa. Olha o versículo, olha Isaías 40, versículo 28. O que fala? O Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa,
Deu para ver que Deus não se cansa, não se fadiga. Ou seja, o mundo espiritual não descansa, irmãos. Se Deus não se cansa, vamos entender também que o inimigo também não descansa. As batalhas espirituais acontecem. E ela, se você fraquejar, ela está pronta a te pegar. Por que eu estou dizendo isso? Olha Efésios 6, 12 a 13. Efésios 6, versículo 12 e versículo 13. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, a guerra entre Satanás e o mundo espiritual, ela dá férias? Ela não dá férias não, né? Ela não dá férias. Olha Mateus 26 e 41, o que nos orienta? Mateus 26 e 41, o que nos orienta? Pode ler quem achou. Principalmente a parte A. Mateus 26, 41. Quem leu pode. Quem abriu, lê. Vigiai e orai. Isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ah, irmãos, viu aí? Vigiai e orai. Vigiai é chamado de quê? De atenção. Não é você estar relaxado, não é você estar no sistema relaxado, é você estar o quê? Atento. Vigiar é atenção. E ainda por cima manda você orar. Ou seja, não é um momento de descanso. Então o nosso descanso espiritual vai ser, nossas férias espirituais, vai ser quando, irmãos? Só quando Jesus nos buscar. Ali sim vai ser as nossas férias espirituais. Porque o príncipe da maldade, como disse aí em Efésios, as potestades estão trabalhando, destruindo, trazendo problemas, tribulações e adversidades no mundo tenebroso em que vivemos. João 5,17. Jesus nos dá exemplo que espiritualmente não há descanso e diz, sim, fisicamente, como já dissemos em outros textos lidos. Olha João 5,17. Mas ele lhes dizia, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está falando aí, não é só fisicamente que ele está falando, não. Ele está falando aí no sentido o quê? Espiritual. Meu pai trabalha, ele está falando de quem? Vocês acham que ele está falando de José, o pai dele? De quem? Que pai é esse que ele está falando? Deus. Ele está falando, meu pai trabalha e eu trabalho também. Ele não está falando do pai dele, José, o pai físico, não. Ele está falando do pai, Deus Pai. Que o pai dele trabalha e eu trabalho também. É isso que ele quer dizer. Então, mostrando que fisicamente devemos ter férias, descansarmos no nosso físico, no nosso corpo, porque precisamos. Mas espiritualmente, irmãos, jamais. Se o mundo espiritual não para, devemos tomar cuidado, porque o espiritual não para. Isaías 40, de 29 a 30. Isaías 40, de 29 a 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, não podemos jamais tirar férias espirituais. O mundo jaz no maligno, e como leão procurando a quem possa tragar. Entenderam, irmãos?
Já esqueça férias físicas. Férias físicas é o direito do ser humano e Deus mandou. Lá em Gênesis ele mostrou. Ele fez o mundo e no 7º dia ele descansou. Isso é uma ordenança para nós. Nosso corpo precisa. Agora estou falando espiritualmente. O mundo jaz no maligno e como leão, Satanás fica procurando a quem possa tragar. Então não tire férias do seu mundo espiritual. Se você tem tirado férias espirituais, está desanimado, peça ao Senhor que renove as suas forças. Ore a Deus, busque ao Senhor, peça a alguém que ore por você, que interceda pelos seus problemas, para te ajudar em oração e caminhar, porque juntos em oração fazemos o corpo de Cristo. Mesmo que esteja de férias de tudo, não tire férias da presença de Jesus. E você, espiritualmente, deve ter uma vida devocional. O que é isso? Orar, ler a Bíblia e testemunhar, dar testemunho. Deixa eu só fazer uma pergunta. Lá nas suas férias, tem jeito de você orar? Hã? Se olhar Mateus 6, Jesus disse que eu vou orar, né? Entra no seu quarto. Né, irmã? Então, quer dizer, nas suas férias você pode orar. Você está lá na pousada, no hotel, lá onde estiver, na hora que você for recolher do seu momento de lazer, você também não vai ficar totalmente neurótico o tempo todo lendo a Bíblia e orando. Não precisa, Deus não quer isso de você. Deus quer um culto racional. Deus quer um culto inteligível do ser humano. Um culto com o coração dado à presença dele. É isso que ele quer, um coração voltado realmente para a presença dele. Depois que você teve o seu lazer, você no seu quarto lá da pousada, do hotel, de onde você estiver, você pode o quê? Ler a Bíblia, orar, ir lá na praia lá, ou no resort lá, onde você estiver, ou na casa de um parente. Você não pode dar testemunho, não? Pode sim, dar testemunho. E às vezes até evangelizar aquela pessoa que você conversou do lado. Ô fulano, às vezes você faz amizades, né? Às vezes você sem querer cumprimenta uma pessoa na praia, ou lá dentro do restaurante do resort lá, ou em qualquer lugar, na casa de um parente, um vizinho lá que você passa a conhecer. Você pode evangelizar aquela pessoa também, através, e até do seu testemunho, né? As pessoas olhavam, ó, aquela pessoa ali é diferente, ó, vou conversar com ele, vou saber por que ele é assim, como é que aquele irmão é daquele jeito, como é que aquela pessoa é daquele jeito, por que ele é daquele jeito. Às vezes você não fala nada, o simplesmente você agir no lugar que você está, já é um evangelismo, já é a pregação da palavra de Deus. Então, irmãos, pode tirar férias de tudo, mas nunca espiritual, nunca da presença de Jesus. E sempre tem a sua vida devocional. Orar, ler a Bíblia e dar testemunho com a sua vida. Né? E que Deus nos abençoe essa palavra e que ela não fique voando nos ares, mas fique gravada nos nossos corações em nome de Jesus. Amém.